Alô, irmãos, graça e paz. É um prazer, um privilégio de estar aqui essa noite com cada um dos irmãos. Espero que esses louvores que foram entoados tenham espiritualizado e preparado vocês para receber o Evangelho nesse momento. É um prazer imenso nós trazermos a palavra do Senhor, nós meditarmos na palavra do Senhor. E espero que cada irmão aqui também abra o coração para que possa receber o Evangelho de Deus. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. As nossas vidas venham estar de acordo com a vontade dEle. Em nome de Jesus. Que a glória do Senhor habite sobre nossas vidas. Amém. Irmãos, abra o Evangelho, abra o livro de Gálatas a partir do versículo 7. Certo? Amém? Vamos ler. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Vamos orar bem rapidinho. Senhor Deus, que bom, Senhor, que o Senhor é misericordioso. Porque, Senhor, se dependesse da nossa fidelidade ao Senhor, nós já estaríamos sendo consumidos. Porque somos pecadores, filhos de pecadores. O que nós fazemos, Senhor, é fugir do pecado. E muitas vezes o pecado ele nos corrompe e nos pega no meio do caminho. Mas que o Senhor possa nos perdoar e nos fazer andar. Que nessa hora que o Senhor cresça e eu diminua e venha falar, Pai, aos nossos corações. Abre os nossos corações. Que nada que eu faça ou eu venha fazer impeça de que o Senhor fale com os teus servos. Porque os seus filhos são necessitados. Os seus filhos, nós, na verdade, somos necessitados da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, glorifico e exalto o teu nome para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, aqui nós vamos ver agora em Gálatas, Paulo, certo? Paulo voltando para a cidade de Jerusalém e confrontando um evangelho que estava sendo entronizado dentro da cidade da Galácia, certo? Paulo, ele viu, se você voltar lá para o primeiro capítulo e para o início do segundo, Paulo, ele está combatendo agora um outro evangelho que estava sendo pregado. E ele dizia, olha, aquilo que foi pregado, além do que eu tenho ensinado já, seja anátema. Anátema significa maldição. Então, Paulo, ele veio combater e confrontar. Por quê? Porque estava querendo colocar tradições judaicas dentro do evangelho de Jesus Cristo. E ele não aceitava porque ele veio com um propósito. E esse propósito ele vem consolidar. Se você ler todos os versículos, você vai ver que ele vai consolidar sempre esse propósito. Olha, eu vim pregar para os gentios e Pedro veio pregar para os judeus. Eu vim pregar para os incircuncisos. Circuncisos é aqueles que não são da linhagem judia. E Pedro veio pregar para os circuncisos. Circuncisos, pessoal, são aqueles que são circuncidados, certo? Porque às vezes a gente assiste algumas séries e fala, você é um incircunciso, né? Ou seja, você é uma pessoa desprezível, mas não é não. Circunciso são aqueles que são circuncidados. Incircunciso é aqueles que não são circuncidados. Circuncidado é tirar o prepúcio do órgão genital masculino que era comum naquele período, certo? Mas tudo bem, depois a gente vê sobre isso. Então, Paulo, nessa hora, ele veio dizer, olha, vocês que estão achando que deve trazer tradições judaicas para dentro dos gentios, eu não aceito isso. Porque ele veio com propósito, ele veio e sentou com Pedro, Tiago e João e disse, olha, eu vou levar o evangelho para os gentios. Na hora que você observa Paulo com esse propósito, o objetivo dele era levar o evangelho a toda a nação. Porque aquele que não era da linhagem dos judeus eram gentios, era o povo gentil conhecido. Então, com isso, ele fazia com que o evangelho chegasse a todas as nações. Por isso que ele fazia as viagens missionárias, por isso que ele tentava alcançar o máximo de pessoas. E é isso que ele veio fazer e ele precisou combater. Nós, irmãos, como servo de Deus, nós devemos ter ciência daquilo para que a gente veio.
Pedro ficou lá em Jerusalém porque Jesus precisava dele lá. Jesus precisava dele para consolidar a igreja do Senhor ali na terra de Jerusalém. Mas Paulo, ele foi preciso para levar o evangelho ali, para todas as nações. Então, se você está na casa do Senhor, se você quer fazer algo para o Senhor, você decida qual ministério que você quer fazer para o Senhor. Ah, Mário, quer dizer que Jesus veio e separou você para aqui e você para lá? Não. Eles entraram no conselho, com certeza eles entraram em oração, eles entraram em comunhão, eles conversaram, eles sentiram de Deus que esse era o caminho a ser seguido. Da mesma forma, nós como cristãos, se você faz parte de uma igreja e você gosta de fazer evangelismo, então vá para o evangelismo. Ou então você gosta de trabalhar com crianças, vá para o trabalho infantil. Se você gosta da banda, vá para o trabalho da banda. E assim, meus irmãos, nós como servos de Deus, nós como participantes da obra do Senhor aqui na terra através da igreja, nós devemos confraternizar com os irmãos com aquilo que a gente possa ajudar e fazer melhor. Quando você toma essa atitude, você está dando um passo para aquilo que Jesus determinou para a sua vida. Se você vai trabalhar com as crianças ou você vai trabalhar com a banda, você está fazendo aquilo que Jesus determinou para a sua vida. Não precisa, irmãos, ficar todo o tempo aí no banco parado. Não precisa ficar em casa todo o tempo sem fazer nada, sem participar de nada. Você pode ajudar de alguma forma. E foi para isso que Deus escolheu os teus servos, para que eles façam algo para o Senhor. É muito fácil, irmãos, a gente querer com que tudo aconteça. A gente querer que o evangelho se propague a todas as nações e a gente fique em casa. É muito fácil a gente querer que o nome do Senhor venha a ser glorificado e eu ficar em casa assistindo novela. É muito fácil. Paulo precisou sair para levar o evangelho. Pedro precisou ficar para tratar aqueles judeus que eram povos realmente difíceis, porque eles tinham uma tradição muito forte. Eles têm até hoje. Muitos judeus ainda esperam o Messias até hoje. Então, não é fácil para combater o evangelho. Mas, irmãos, do jeito que a igreja do Senhor, a tendência é que ela continue a caminhar. Por isso que Paulo ele veio para rebater esse evangelho que estava sendo desvirtuado com as traduções judaicas. E ele vem dizer aqui no 8: pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo dos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Ele está dizendo: olha, irmãos, aqui na igreja em Jerusalém, com o povo judeu sendo circuncidado, com suas tradições judaicas, Deus operou. Mas também o povo que não segue o judaísmo, que não segue as práticas, não se circuncida, eles também foram abençoados. Deus me usou para pregar para os gentios. Deus está fazendo milagres dentro da igreja, onde essa igreja não faz parte do ministério que vocês acreditam que deva ser determinado. Mas Deus está usando a mim e a você, a mim e a Pedro, no caso aí de Paulo, e Ele quer usar a mim e a você para que o nome dele venha a ser glorificado. Irmãos, você está abrindo seu coração, você está fazendo algo para que o nome de Deus seja glorificado. Você está tomando a decisão certa, você está tendo atitude para que o nome do Senhor Jesus possa prosseguir, possa ser difundido, a glória do Senhor possa ser manifestada até você, através de você. Se você está fazendo, irmãos, dê um glória a Deus. E se você não está, comece. Ai, Mário, eu não sei como é que eu começo. Você vai começar fazendo os 3 pontos básicos: orar, jejuar e ler a palavra. Ah, Mário, então eu preciso só começar desse jeito? Ah, eu não consigo jejuar, então ore e lê a palavra. Ore, lê a palavra, jejue e pregue a palavra. E assim você vai crescendo o nível. Assim você vai subindo, assim você vai se preparando, assim você vai se habituando e assim Deus vai usando você no evangelho dele. É isso, irmãos, que Pedro está dizendo aqui. Ao contrário, reconhece que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho incircunciso. Aí ele ainda diz aqui embaixo, no 8 de novo: também operou por meu intermédio para com os gentios.
Deus estava trabalhando tanto lá dentro da Judéia como fora da Judéia. O Evangelho de Jesus veio para expandir e alcançar todos os povos. Todas as pessoas agora tinham a chance de receber a graça de Deus. Então, irmãos, você está recebendo a graça de Deus, você acha que não tem direito de receber a graça de Deus, eu quero dizer a vocês, tira isso da cabeça. Você tem a oportunidade de receber a graça de Deus, a glória de Deus. Deus te ama, Deus quer você cada vez mais na presença dEle, para que o nome dEle venha a ser glorificado. E Paulo ainda vem dizendo, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro, João, tido como as colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles 3 aos circuncisos. Então, essa ida de Paulo aos gentios foi algo que estava em concílio. Eles já haviam orado, já haviam organizado de certa forma, já tinham entrado em um acordo. Tiago, Pedro e João já tinham sabido, né? Já sabia o que esperava de Paulo. Então Paulo não poderia estar levando o evangelho e aceitar com que essas doutrinas entrassem dentro da igreja. Dogmas desnecessários, dogmas que não levavam à salvação daquele povo apenas para seguir tradições judias, como por exemplo, se você não circuncidar, você não teria o céu, né, de certa forma. Então, essas tradições que eram conhecidas antes de Cristo, de certa forma, eles precisavam ser quebradas para seguir a norma que levaria também os gentios à salvação. Então, irmãos, quando Pedro determinou junto com Tiago e João, já foi definido quem ia para qual lugar. E Paulo ainda vem dizendo, olha, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Então, dentro do acordo, a única contrapartida que eles pediram foi: lembre-se dos pobres, não desampare as pessoas pobres. Então, irmãos, muitas vezes a gente está na casa do Senhor, a gente vem e busca a presença do Senhor, a gente busca as bênçãos do Senhor, a gente busca levar a glória do Senhor para outras pessoas, mas às vezes a gente esquece das pessoas humildes, as pessoas que estão precisando, as pessoas que precisam de um apoio tanto financeiro como um apoio espiritual, essas pessoas que precisam receber de graça aquilo que nós podemos dar. Então, com isso, Paulo vem cada vez mais dentro de Jerusalém a conversar com Pedro. Vem ver o que está acontecendo lá em Jerusalém. E quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Em pouco tempo, irmãos, em pouco tempo que Paulo esteve agora em Jerusalém, ele conseguiu ver algumas falhas dos apóstolos. Em pouco tempo que Paulo esteve agora de volta a Jerusalém, ele conseguiu ver falhas, principalmente no patrono da igreja do Senhor. Porque Pedro, de certa forma, ele veio fundar a igreja do Senhor lá em Jerusalém. Ele veio dar início a esse projeto de Deus. Foi confiado por Jesus para dar início a esse trabalho. E mesmo sendo um escolhido, separado por Jesus Cristo, de certa forma, por Deus, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. A gente pensa que depois que ele se arrependeu dos pecados, ele ficou puro e santo e separado e não errava mais. Mas pelo contrário, irmãos, o que eu acho e admiro demais da Bíblia é porque a Bíblia é muito humilde. A humildade da Bíblia é enorme, irmãos. A Bíblia, ela sempre traz as falhas do ser humano. A Bíblia sempre mostra as falhas do ser humano. A Bíblia diz que Paulo teve um espinho na carne. Sabe lá que espinho é esse? Mostra que Pedro agora, ele estava com uma atitude condenável. Então, para nós vermos que esses homens que foram grandes homens de Deus, que iniciaram o Evangelho, são pessoas que digamos assim, se dispuseram para levar o Evangelho,
eles também eram falhos. E quando a pessoa é falha, irmãos, elas precisam ser rebatidas. Quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, ela precisa ser orientada para que não cometa mais erros. E foi isso que Paulo fez diante de Pedro. Continuando aqui no Evangelho, ele vai dizer: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, quem? Tiago, né? Os que estavam à parte junto com Tiago, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que era da circuncisão. Irmãos, é o famoso duas caras, né? É o famoso duas caras. Eu não vou nem negar, porque eu acho que às vezes eu me coloco nessa condição. Às vezes minhas atitudes, elas me levam a coisas semelhantes a essas. Essas são coisas que a gente tem que reconhecer e combater, né? E precisa ser combatido. Com certeza, Pedro, né? Ele gostava dos dois grupos, né? Pedro gostava tanto de estar com os gentios e Pedro gostava de estar com os judeus. Pedro, com certeza, tinha amizade enorme com pessoas gentias, com pessoas que não faziam parte dos judeus. Pedro, com certeza, ele tinha amizade com A, com B ali, porque mesmo os gentios tinham parte da liderança que estava com ele. Então ele sentava com essas pessoas, comiam com elas, talvez brincava. Pedro, talvez ele fosse, a Bíblia diz que ele é um pouco, né, assim, meio bruto, né, mas aqui que ele era daqueles cara bem brincalhão, que chegava por trás e dava um catlepe na sua orelha. Eu acredito que Pedro era aquele cara que gostava de chegar com você e puxar o seu pescoço, né, e ficar prendendo você de pé de pinico. Aquele que ele tinha um seu lado assim. Isso é só intuição minha, irmãos. Por que eu digo isso? Porque ele sentava com os gentios. Ele sentava com eles, ele comia junto com eles. Mas, devido à pregação que estava sendo feita dentro da cidade lá, dentro da igreja, de ficar preso às tradições judaicas, ele ficou, de certa forma, temeroso. Ele ficou constrangido, porque ele era o pregador da circuncisão. Ele ficou imaginando que talvez porque as pessoas poderiam comentar: ah, esse é o Pedro, o pregador da circuncisão, falando com os incircuncisos, né? Eu acredito que o julgamento não era nem dele, era das pessoas que estavam próximo a ele. Ele achava que poderia julgar de maneira inequívoca. Então, com isso, irmãos, Pedro, quando viu Tiago chegando com aquela comitiva, né? Ele, deixa eu me afastar, tchau, valeu, obrigado, deixa eu ir agora ali para os circuncidados. E Paulo, em pouco tempo ali, ele percebeu isso. Ele percebeu e disse assim: olha, eu estou lá com os... Eu acredito que isso aqui é tudo imaginado, viu? Aqui não está na Bíblia que eu estou falando isso aqui agora. Eu imagino que ele olhou assim: olha, eu sou pregador dos gentios, eu não tenho nenhum problema de estar com eles. Aí você quer ser o tal, o bambam, Pedro? Não, isso aqui foi tudo acordado, ficou tudo em acordo comigo, você e Tiago e João. Eu estou lá com os gentios, mas você não precisa achar que os gentios são o quê? Estão sendo bem ministrados, bem orientados, de certa forma. E ele continua aqui e diz: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo até Barnabé se deixou levar. Barnabé, que tinha acabado de voltar com Paulo de viagem, chegou agora e disse: espera aí, Paulo, deixa eu me sentar aqui com o concílio aqui. É aquele famoso bajulador, né? O bajulador. A gente ri assim, irmão, mas na verdade são pessoas. Somos pessoas, homens de Deus, homens que apanharam aí pelo Evangelho, homens que foram perseguidos, foram maltratados. Com certeza Paulo deve ter dado uma relapada em Pedro durante esses períodos de pregação. Outros, teve aquele que Pedro foi preso, né, que até o anjo libertou lá, foi libertar ele lá da cadeia. Então, homens que apanharam do Evangelho e eles cometem essas falhas.
essas falhas que muitas vezes sujam o nome da igreja. Imagine se fosse hoje, né? Hoje só o que tem, né? Só o que tem. O pastor tá com a gente, né? E quando chega aquele mais rico, o pastor se afasta e vai lá pro cara rico. Aí o irmãozinho vai dizer, o pastor é muito interesseiro, meu irmão. O pastor estava aqui comigo agora só porque chegou o irmãozinho ali que tem dinheiro e ele saiu daqui. Então, esses julgamentos com certeza era feito naquele tempo. Só porque chegaram os circuncisos, agora Pedro sai daqui perto da gente. Então, ele tentou combater isso. E ele viu que até Barnabé, o seu companheiro, estava nessa condição. Aí ele continua, quando eu vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil. Mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como podes obrigar o gentil a viver como judeu? Irmãos, é muito bom viver como gentil, né? Eu acredito que era muito bom, porque ele tinha aquela liberdade da tradição. É muito difícil conviver com a tradição, principalmente quando é uma tradição milenar, é uma tradição antiga, né? Uma tradição antiga é muito difícil você ver com essas tradições antigas, mas muitas vezes a gente convive por questão de influência, né? Por exemplo, você faz parte de uma igreja que a igreja requer que você ande com saia, não se maquie, não depile a perna, que você não deixe o cabelo crescer, não use boné. Então você faz parte de uma igreja que ela é bem tradicional, uma tradição bem antiga, não é isso? Não vou dizer que é milenar não, porque não é, mas ela é bem antiga. Aí você vai, né? Você nasceu naquela igreja, você gosta muito dela, aí você vai visitar outra que você pode andar de bermuda, você pode usar um boné do rap lá, você pode cantar aquelas músicas de hip hop. Então você tem uma igreja um pouco mais liberal para isso. Aí você gosta demais de andar nessa igreja, mas quando você chega perto das pessoas, da sua congregação, você se afasta dela, porque você acha que aquilo ali é condenado, aquilo ali não é legal. Então foi semelhante ao que Pedro fez. E Paulo rebateu. Paulo diz, você gosta de viver com os gentios, você gosta de andar com eles, você gosta de estar com ele, certo? E você não quer que seja obrigado a estar com ele. Aí agora você quer obrigar que os gentios vivam como judeus? Você quer obrigar que os gentios sejam obrigados a circuncidar-se para ter a salvação? Vá fazer a adoração lá no Muro das Lamentações? Quer que ele leia toda a Torá? Quer que ele leia tudo do jeito que faz os judeus? De forma alguma, a gente tem que respeitar a tradição de cada um, porque agora são novos povos, novas culturas. Cada bairro, cada cidade, irmãos, é um novo povo, uma nova cultura. E com ele não é diferente. Aqui não é diferente, da mesma forma. Aí ele diz, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. Nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, irmãos, é isso que Paulo vem trazer. Vem dizer que a fé é fundamental. A fé é o ápice para a gente conseguir estar em Cristo. A fé é o ponto primordial para sermos justificados, para os nossos pecados eles serem justificados, porque somente a fé em Cristo Jesus é que nos permitirá estarmos na glória do Senhor, na salvação do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes que você tenta julgar o outro irmão pelas suas vestes, muitas vezes você tenta criticar o irmão pela forma dele falar, pela forma dele agir. Eu digo uma coisa a você, o que vale é a nossa fé.
A nossa fé, ela é fundamental para termos a presença de Deus, a salvação do Senhor. A nossa fé é o que a gente precisa para estarmos e termos a garantia da salvação no Senhor. E com isso, Paulo vem dizer que não são as tradições que querem obrigar que sejam aplicadas, mas sim a fé no Senhor. Irmãos, se você tem a fé no Senhor, glorifique a Deus. Se você tem a fé no Filho de Deus, então dê glória, porque somente através da fé será possível de você conhecer e glorificar o nome do Senhor, ter certeza da sua salvação, saber que o que você está fazendo é de acordo com a vontade do Senhor. Então busque, esteja sempre de fé em fé na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se porém procurar ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro de pecadores? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, ele vem dizer aqui, irmãos, que nós queremos ser justificados, nós precisamos saber que somos pecadores, que precisamos da justiça de Deus para justificar. Precisamos reconstruir o que destruímos. Precisamos estar cada vez mais diante da presença de Deus. Sabermos que somos transgressores dos nossos pecados, nós que somos falhos pelos nossos pecados, e sabemos que a lei não vai justificar nada. A lei é apenas para que nós sigamos as doutrinas de Deus, mas o que vai nos justificar é a fé em Cristo Jesus, porque como Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, irmãos, você já foi crucificado no Senhor, você já foi crucificado em Cristo, pois saiba que você não vive mais. Se você já foi crucificado em Cristo e você está vivendo a sua vida, eu digo a você, você está vivendo errado. Se você foi crucificado em Cristo e está vivendo pelo seu bel prazer, com todas as suas regalias, eu digo a você, você está vivendo errado, porque pela palavra de Deus, na hora que você se crucifica em Cristo, você não vive mais, mas Cristo vive em você. Cristo vive em mim, irmãos. Eu tenho que viver em Cristo, porque a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Essa vida que nós temos agora, ela é apenas uma vida material. Nós temos que viver na fé. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Se você está vendo a sua vida, eu digo a você, você não está vivendo na fé. Ah, Mário, eu sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou fazer isso e aquilo outro. Irmãos, você vai fazer mesmo? Tudo que você faz é um planejamento ou é o que você está certo de fazer? Então você não está vivendo mais a vida em Cristo. Se você sabe o que vai acontecer amanhã, então você não vive a fé em Cristo. Porque a fé em Cristo é não saber o que vai acontecer. Se tudo que você tem, você sabe o que vai acontecer, você está vivendo aquilo que você faz. Mas se você lança algo e diz, Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu podes, então você está vivendo a fé em Cristo. Você abriu um negócio e não sabe o que vai acontecer e você vai colocar a fé em Deus, então você está vivendo a fé em Cristo. Se você está fazendo um exame e não sabe o que vai dar e você acredita que pela fé vai dar tudo aquilo, seus exames, você está vivendo a fé em Cristo. É isso, irmãos, que nós precisamos viver a fé em Cristo. A fé em Cristo é mais além, é você levar o Evangelho, é você levar a palavra. A fé em Cristo é você propagar o nome do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É você dizer que a glória do Senhor habita através da sua vida, que as pessoas vão ser ajudadas através do seu amor em Cristo. Então, a partir daí, você está vivendo a vida em Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus,
porque me amou e se entregou por mim. Irmãos, viva a sua vida em Cristo, porque Ele se entregou por você, Ele se entregou por mim, Ele veio morrer para nos dar a vida eterna. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mas só que não aconteceu isso. A nossa justiça não vem pela lei. A nossa justiça, irmãos, veio através da fé, a fé em Cristo Jesus. Que Deus possa usar essa palavra, engrandecer o nome dEle, fazer com que venhamos estar cada vez mais na presença do Senhor e a glória do Senhor habite sobre nossos corações. Que Deus nos abençoe, leva-nos em paz e nos faz cada vez mais vencermos o mal. Em nome de Jesus, glória a Deus e amém. Convido o pastor, que ele vai trazer as informações da continuidade aqui ao trabalho. Boa noite, irmãos. Amém.